E se o silêncio de uma criança não fosse um vazio, mas uma linguagem que ninguém se deteve a escutar? Na solidão opulenta de uma mansão, um pai poderoso e desesperado busca sem cessar uma cura para seu filho, preso em um mundo sem palavras nem movimento. Mas a resposta não chegará das mãos da ciência nem da fortuna, e sim com a chegada de uma mulher que, sem buscar, saberá escutar o silêncio e descobrir a incrível verdade que ele esconde. O filho autista de um multimilionário nasceu com paralisia, uma condição que os médicos disseram que nunca melhoraria. Durante anos, os especialistas tentaram de tudo, mas o menino permanecia em silêncio e incapaz de se mover. Seu pai, um dos homens mais ricos do Brasil, não poupou esforços. Construiu salas de terapia, contratou médicos de renome mundial e gastou milhões buscando respostas. Nada funcionou. Então contrataram uma nova empregada doméstica. Não era enfermeira, não era doutora, apenas alguém com paciência e atenção. Mas em questão de semanas, notou algo que ninguém mais havia visto. Uma pequena reação, um som, um sorriso. Continuou observando e, lentamente, peça por peça, descobriu a verdadeira razão por trás da condição do menino. O que descobriu surpreendeu a todos e mudaria a vida do menino para sempre. Adriano Silveira foi uma vez um poderoso empresário conhecido em todo o país. As pessoas o viam nas capas das revistas e admiravam seu sucesso. Mas agora, aos 43 anos, Adriano já não estava no centro das atenções. Vivia tranquilamente em uma enorme mansão no Morumbi, em São Paulo. Longe de entrevistas e câmeras, aquela mansão, cheia de coisas caras, se sentia vazia sem risadas nem companhia. Era um lugar solitário. Adriano havia ganhado muito dinheiro com estratégias inteligentes e longas horas de trabalho, mas essas coisas já não importavam. Sua esposa havia falecido, e desde então se concentrava unicamente em seu filho Samuel. Samuel tinha 6 anos, tinha autismo, usava cadeira de rodas e tinha síndrome de Down. Adriano havia contratado médicos, comprado o melhor equipamento e trabalhado com muitos terapeutas. Tentou tudo, mas Samuel nunca falou. Adriano, uma vez frio e forte nas reuniões de negócios, agora se sentia fraco. O silêncio de seu filho doía mais que qualquer perda ou fracasso que havia enfrentado antes. Cada dia Adriano seguia a mesma rotina. Acordava cedo, ajudava Samuel a se preparar e fazia o café da manhã ele mesmo. Não confiava em ninguém mais para cuidar de seu filho. Sentavam-se em uma longa mesa, mas Samuel nunca o olhava. Adriano falava com suavidade, fazia perguntas e contava pequenas histórias. Samuel permanecia em silêncio com os olhos fixos em nada em particular. Depois do café da manhã, Adriano empurrava sua cadeira de rodas até a sala de terapia, um espaço cheio de brinquedos coloridos, máquinas e ferramentas. Os terapeutas iam e vinham provando diferentes métodos, imagens, sons, até animais. Mas Samuel permanecia quieto e em silêncio. Adriano observava cada sessão esperando ver uma reação, ainda que fosse pequena. Às vezes Samuel estremecia ou olhava ao redor, mas nunca falava. Adriano se perguntava frequentemente o que estava fazendo de errado. Queria se conectar. Queria ouvir a voz de seu filho, não por reconhecimento ou recompensa, só para saber que Samuel estava ali dentro e tentando. O silêncio se sentia como um muro que Adriano não podia romper. A mente de Adriano estava cheia de perguntas e preocupações. Lia cada artigo e livro que podia encontrar sobre crianças como Samuel, falava com médicos, viajava para consultas e comprava os aparelhos mais novos. Não economizava em gastos, esperando que algum deles pudesse finalmente ajudar seu filho a se comunicar. Provou terapia da fala, musicoterapia, até linguagem de sinais. Nada funcionou. Cada tentativa falhada trazia decepção, mas Adriano nunca parou. Lembrava-se de como havia sido fácil controlar os negócios, de como simples pareciam os números e a lógica, mas agora com seu próprio filho nada disso ajudava. Samuel não respondia à lógica nem ao dinheiro. Adriano passava noites em claro olhando o teto, escutando os suaves sons da babá eletrônica ao lado de sua cama.
Preocupava-se com o futuro. O que aconteceria com Samuel quando ele já não estivesse? Quem cuidaria dele? A ideia enchia Adriano de medo. Sentia-se indefeso, algo que nunca antes havia sentido em sua vida. Apesar de tudo, Adriano não desistiu. Cada manhã tentava de novo. Falava com Samuel como se pudesse entender cada palavra. Contava sobre o clima, as árvores de fora e até histórias de quando era criança. Colocava música de fundo, canções suaves e tranquilas que pensava que Samuel poderia gostar. Às vezes brincava esperando que Samuel mostrasse interesse. Até tentou cozinhar novas comidas pensando que diferentes cheiros ou texturas poderiam despertar algo. Um sorriso, um barulho, um olhar, qualquer coisa seria suficiente. Mas o silêncio continuava. Samuel não mostrava sinais de estar escutando. Adriano começou a sentir que era o único que tentava. Sentia que vivia em um mundo onde só ele falava e Samuel não queria se juntar. Porém, continuou tentando não porque tivesse esperança de uma mudança, mas porque era a única forma que conhecia de mostrar amor. Com silêncio ou sem ele, Samuel era seu filho. Alguns dias eram mais difíceis que outros. Adriano sentia crescer a frustração, mas sempre a continha. Nunca levantou a voz, nunca mostrou raiva. Sabia que não era culpa de Samuel. Quando os terapeutas falhavam, Adriano não os culpava, em vez disso agradecia e continuava buscando. Aprendeu a paciência de uma maneira que nunca antes havia conhecido. Nos negócios, o tempo era dinheiro. Em casa, o tempo era simplesmente esperar, esperar que algo acontecesse. Esperar um momento que talvez nunca chegasse. Adriano tinha reuniões com especialistas que lhe diziam para não esperar demais. Usavam palavras suaves como aceitação e expectativas realistas. Adriano escutava, mas não concordava completamente. No fundo, acreditava que Samuel era capaz de mais. Simplesmente não sabia como chegar até ele. Cada pequeno momento, um movimento da mão de Samuel, uma mudança em sua expressão, era estudado de perto. Adriano sempre buscava pistas, sinais ou padrões. Tornou-se seu trabalho em tempo integral, mais importante que qualquer coisa que havia feito antes. Uma tarde, enquanto a luz do sol entrava pelas amplas janelas da mansão, Adriano sentou-se junto a Samuel na sala de estar. Estava cansado, mas não demonstrava. Colocou um pequeno brinquedo na mão de Samuel e observou. Samuel não reagiu. Passaram-se os minutos. Então Adriano começou a falar em voz baixa, como sempre. Contou uma história sobre sua esposa, sobre como ela havia amado a música. Descreveu um dia na praia há muito tempo, antes de Samuel nascer. Sua voz era tranquila e lenta. Não esperava uma resposta, só queria estar perto. Olhou para Samuel e sorriu suavemente. Samuel não lhe devolveu o olhar. Seus olhos permaneciam distantes. O brinquedo escorregou de sua mão e caiu no chão. Adriano o pegou e devolveu, ainda sem reação. Suspirou e se recostou no sofá olhando o teto. O silêncio entre eles continuou. E nesse silêncio, mais que qualquer coisa, Adriano sentiu o peso de ser um pai que só queria uma coisa: ouvir seu filho dizer uma única palavra. Laura Soares tinha 27 anos e acabava de viver o pior momento de sua vida. Não fazia muito tempo, sua filha recém-nascida havia morrido. Aconteceu de repente e nada poderia tê-la preparado para a dor. Desde então, Laura havia estado tentando se manter forte. Não falava muito sobre isso. A maioria das pessoas ao seu redor evitava o assunto. O silêncio piorava tudo. Passava dias em casa sem saber o que fazer, incapaz de dormir bem ou comer adequadamente. Depois de umas semanas, decidiu que precisava fazer algo para se sentir viva de novo. Foi então que encontrou a oferta de emprego. Não era glamouroso nem emocionante, mas era um novo começo. Aceitou uma posição como empregada doméstica na mansão Silveira. A Laura não importava o tamanho da casa nem quem vivia ali. Só queria paz e rotina. Com tranquila determinação, empacotou seus poucos pertences e pegou um ônibus em direção ao novo lugar. Quando Laura chegou à mansão, notou como era silenciosa. Tudo estava perfeitamente limpo e bem organizado.
Mas havia uma estranha sensação no ar, como se a casa estivesse congelada no tempo. Um homem a cumprimentou. Adriano Silveira. Foi educado, mas distante, falando com clareza e sem emoção. Explicou suas tarefas e falou sobre seu filho Samuel. Laura escutou sem interromper. Havia trabalhado em outras casas antes, mas algo neste trabalho se sentia diferente. Enquanto caminhava pelos corredores e quartos, notou quantas coisas eram feitas para uma criança. Equipamento de terapia, livros coloridos, brinquedos, cadeiras macias, mas não havia barulho nem risadas. Mais tarde, quando viu Samuel pela primeira vez, estava sentado em silêncio em sua cadeira de rodas, sem olhar para ninguém. Laura não disse nada, simplesmente assentiu para Adriano e começou suas tarefas. Não se sentia nervosa. Sabia que havia chegado ali por uma razão, embora ainda não soubesse qual era. Laura não agiu como o resto do pessoal que havia trabalhado ali antes. Não tratou Samuel com falsa gentileza ou sorrisos forçados. Não lhe falou em voz alta, nem tentou obter uma reação. Simplesmente fez seu trabalho e se manteve perto quando foi necessário. Às vezes, limpava o quarto enquanto Samuel estava presente. Certificava-se de não fazer barulhos fortes, nem se mover rapidamente. Notou como era fácil ele ficar sobrecarregado, mas também notou como ficava tranquilo quando alguém não o forçava a nada. Então respeitou isso. Quando terminava suas tarefas, às vezes sentava-se em uma cadeira próxima sem fazer nada em particular, só estando presente. Samuel não a olhava, mas também não parecia incomodado por sua presença. Adriano observava isso à distância. Estava surpreso. A maioria dos novos trabalhadores se esforçava demais ou desistia rapidamente. Laura não fez nenhuma das duas coisas. Simplesmente estava ali tranquilamente, sem perguntas nem expectativas, e de alguma forma isso começou a importar. Nos dias seguintes, Adriano começou a notar pequenas mudanças. Laura era calada, mas sua presença parecia trazer uma energia diferente à casa. Não era que Samuel reagisse a ela de maneira grandiosa. Continuava sem falar, sem fazer contato visual e mal se movia. Mas algo se sentia mais fácil. Já não se afastava quando ela entrava no quarto. Já não ficava rígido quando ela colocava algo perto dele. Era difícil de explicar, mas Adriano sentia. Um dia, Laura colocou um pequeno brinquedo na frente de Samuel. Não disse nada, só o deixou ali e voltou à sua limpeza. Samuel não o tocou, mas olhou durante uns segundos mais do que o habitual. Adriano viu. Laura não apontou nem fez nenhum comentário. Simplesmente continuou com seu trabalho. Essa abordagem simples e respeitosa era nova. Adriano nunca havia visto ninguém lidar com as coisas assim antes. Fez com que sentisse curiosidade por saber quem era realmente Laura. Adriano lentamente começou a falar mais com Laura. Não foi muito no início, só pequenos comentários, perguntas educadas, mas ela respondia com honestidade e nunca tentou impressioná-lo. Finalmente ela contou sobre sua filha. Não chorou nem pediu compaixão, simplesmente explicou como alguém que havia aceitado algo doloroso, mas que queria seguir em frente. Adriano ficou surpreso por sua honestidade. Não soube o que dizer, mas Laura não parecia precisar de consolo, só queria ser entendida. Isso fez com que a respeitasse mais. Com o tempo, Laura se tornou algo mais que uma empregada doméstica. Tornou-se parte da tranquila rotina da casa. Encaixou-se no silêncio sem rompê-lo. Adriano apreciou isso. Havia se acostumado a estar sozinho com Samuel, pensando que ninguém mais poderia entender. Mas Laura não tentou entender tudo. Simplesmente ficou, e isso foi suficiente. Sua presença não consertou nada, mas ajudou. O mais surpreendente aconteceu em uma tarde qualquer. Laura estava dobrando roupa na sala de estar, enquanto Samuel estava sentado perto olhando pela janela. Sem pensar muito, começou a cantarolar suavemente. Não era uma canção com letra, só uma melodia simples. Adriano entrou e parou. Esperava que Samuel o ignorasse como sempre. Mas desta vez, Samuel moveu a cabeça ligeiramente. Foi quase nada. Só uma pequena inclinação em direção ao som. Laura nem sequer levantou o olhar. Continuou cantarolando. Adriano ficou quieto.
não querendo interromper. Depois de 1 minuto, os dedos de Samuel se moveram um pouco. De novo, não foi muito, mas para Adriano, foi tudo. Foi o primeiro sinal de que talvez, só talvez, algo estivesse mudando. Laura não celebrou, não disse nada depois. Simplesmente continuou trabalhando como de costume. Mas naquele pequeno momento, Adriano percebeu que o silêncio entre todos eles havia mudado um pouco e havia começado no dia em que Laura chegou à mansão. Com o tempo, Laura começou a notar pequenas coisas no comportamento de Samuel. No início, não pareciam importantes, mas quanto mais tempo passava com ele, mais começava a captar padrões. Samuel tinha sua própria forma de reagir ao mundo. Não falava, não fazia contato visual e raramente se movia muito, mas havia pequenos sinais. Girava a cabeça ligeiramente quando ocorriam certos barulhos, como quando alguém enchia um copo d'água ou quando chovia lá fora. Não reagia da mesma maneira à música ou às vozes, mas os sons relacionados com a água faziam com que parecesse mais desperto. Laura começou a testar isso. Deixava a torneira correr lentamente quando limpava e notou que seus dedos se moviam mais quando ouvia. Quando chovia, abria um pouco a janela e Samuel sentava mais tranquilo. Não era muito, mas Laura prestava atenção. Não apressou nada, simplesmente continuou observando dia a dia. Uma tarde, estava empurrando a cadeira de rodas de Samuel pelo jardim atrás da mansão. Era uma área tranquila, com gramado cuidado, arbustos e algumas árvores altas. O ar estava quente e o céu estava limpo. Enquanto caminhavam, Laura notou uma leve mudança na postura de Samuel. Estava sentado um pouco mais ereto e movia os dedos. Seguiu seu olhar e viu que estava olhando em direção à piscina, no extremo do jardim. A água fazia suaves chapotas enquanto o sistema de filtração a movia. Laura parou a cadeira de rodas. Samuel continuou olhando a água. Seus lábios estavam fechados, mas havia um sorriso muito leve. Suas mãos se moveram de novo, só ligeiramente, mas o suficiente para mostrar que algo estava acontecendo dentro dele. Laura se inclinou e disse em voz baixa: "Você gosta disso?" Não esperava uma resposta claro, mas sentiu que ele entendia. Aquele simples momento a fez sentir esperançosa. Talvez havia encontrado algo que realmente chegava até ele. A partir daquele dia, Laura fez uma pequena mudança em sua rotina diária. Cada manhã, depois do café da manhã e antes da sessão de terapia, levava Samuel para um curto passeio até a área da piscina. Não forçou nada. Se Samuel não quisesse ir um dia, não insistiria. Mas na maioria dos dias, ele se mantinha tranquilo durante o trajeto. Quando se aproximavam da água, estacionava sua cadeira de rodas perto, debaixo de alguma sombra. Sentavam ali um tempo escutando. Às vezes, o vento movia um pouco a água. Às vezes, os pássaros pousavam perto. Samuel continuava sem falar nem reagir como outras crianças, mas sua linguagem corporal era diferente. Agora, parecia mais confortável, não estava tão rígido. Seus dedos se moviam lentamente, ritmicamente. Laura notou que não piscava tanto. Estava concentrado. Não tentou fazer mais do que era, mas estava claro que algo dentro de Samuel respondia ao som e ao movimento da água. À medida que passavam os dias, Laura começou a ver ainda mais sinais. Os ombros de Samuel se relaxavam perto da água. Uma vez, quando ela espirrou suavemente sua mão na piscina, ele girou a cabeça rapidamente em direção ao som. Foi a reação mais rápida que jamais havia visto nele. Não deu muita importância. Simplesmente continuou fazendo o que sentia natural. Às vezes, sentava-se ao seu lado e deixava que seus dedos batessem na borda da piscina. Ocasionalmente, falava com ele em voz baixa, sem esperar resposta, só para fazer companhia. Notou que sua respiração se tornava mais lenta durante esses momentos. Um dia, enquanto limpava perto do jardim à tarde, Samuel fez um som suave. Não foi uma palavra, só um barulho, mas era novo. Ocorreu logo depois de retornarem da piscina. Laura ficou imóvel. Não sabia o que significava, mas sentiu que era algo importante. Ainda não contou a Adriano, queria ter certeza. Laura começou a fazer perguntas mais profundas.
E se a piscina fosse mais que algo que Samuel gostava? E se pudesse se tornar uma ferramenta, uma forma de se conectar com ele mais diretamente? Havia lido que a terapia aquática às vezes ajudava crianças com necessidades especiais, especialmente aquelas com problemas sensoriais. A sensação da água, os sons que fazia e a suave pressão podiam ser calmantes ou até estimulantes, mas não queria se adiantar. Sabia como era fácil ver significado onde não havia. Ainda assim, os sinais estavam ali. Considerou falar com Adriano, mas hesitou. Ele havia visto tantos profissionais tentarem e falharem. Não queria ser apenas outra pessoa com uma sugestão que não levava a lugar nenhum. Mas por dentro, sentia que isso não era só um palpite, era algo real. Havia observado Samuel de perto, e isso não era só uma coincidência. Havia alegria real naqueles pequenos movimentos de mãos e leves sorrisos. Uma manhã depois de uma noite de reflexão, Laura decidiu mencionar. Adriano estava em seu escritório revisando documentos. Ela bateu e esperou. Quando ele levantou o olhar, ela entrou e falou com cuidado. Contou o que havia visto, como Samuel respondia à piscina, como suas mãos se moviam de maneira diferente, como seu corpo se relaxava. Mencionou o som da água e como Samuel parecia atraído por ele. Adriano escutou sem interromper. Não reagiu com força, mas também não descartou. Depois de uma pausa, disse: "Vamos tentar algo." Aquela tarde os três saíram. Laura conduzia a cadeira de rodas de Samuel, enquanto Adriano caminhava ao seu lado. Sentaram-se perto da piscina como antes. Laura tocou a água e fez pequenas chapadas. Samuel observava como havia feito antes. Adriano se inclinou e olhou para seu filho. Viu o movimento nas mãos, viu o pequeno sorriso, e pela primeira vez sentiu que talvez, só talvez, algo finalmente estivesse começando a mudar. Era uma tarde quente, e o sol ainda estava alto sobre o quintal, quando Laura decidiu que era hora de tentar algo novo. Havia pensado durante dias, talvez até semanas. Cada vez que ela e Samuel visitavam a piscina, ele mostrava mais conforto, mais interesse, movia mais as mãos, respirava com calma e às vezes fazia sons suaves, mas hoje se sentia diferente. Laura tinha um pequeno colete salva-vidas pronto. Havia pedido permissão a Adriano no início da semana e, embora não dissesse que sim diretamente, também não disse que não. Isso foi suficiente para ela. Com cuidado, ajudou Samuel a colocar o colete, revisando cada fivela e certificando-se de que ficasse bem ajustado. Ele não resistiu, o que já se sentia como uma vitória. Com movimentos lentos, sentou-se na borda da piscina, segurando-o perto. Então, mantendo um braço firmemente ao redor dele, desceu lentamente à água, entrando ambos juntos pela primeira vez. O corpo de Samuel reagiu imediatamente à água. Seus braços se tensionaram e levantou os ombros ligeiramente. Laura o abraçou mais forte. "Está tudo bem, estou te segurando", sussurrou. Não apressou nada. Permaneceram na borda da piscina por uns momentos, deixando-o se acostumar à nova sensação. A água chegava ao peito dele, e ela podia sentir que tremia ligeiramente, mas não gritou. Não entrou em pânico. Lentamente, seu corpo se ajustou. Laura recuou um pouco, deixando que a água suportasse mais de seu peso. O colete o mantinha à tona, e seu braço permanecia firmemente ao redor de sua cintura. Depois de uns segundos mais, algo mudou. Seus ombros caíram, suas mãos se moveram suavemente pela água, e sua cabeça se inclinou para trás. Então, do nada, soltou uma pequena e rápida risada. Foi uma risadinha curta e clara. Laura ficou imóvel com os olhos bem abertos. Nunca antes havia ouvido esse som dele. Seu coração deu um salto. Por um momento, Laura não soube o que fazer. Seu peito se apertou e sentiu uma estranha mistura de felicidade e medo. Não queria assustá-lo reagindo demais, mas não pôde evitar. Seus olhos se encheram de lágrimas e uma risada silenciosa escapou de seus lábios. Continuou segurando-o, flutuando lentamente na água, movendo-se em pequenos círculos. Samuel não riu novamente, mas seu rosto permaneceu tranquilo. Parecia estar gostando. Não estava rígido. Seus dedos se moviam pela superfície da água,
sentindo-a, espirrando um pouco. Laura observava cada pequeno movimento como se fosse a coisa mais importante do mundo. Pensou em todos os dias que havia passado sentada perto desta piscina, com ele esperando algo, qualquer coisa. E agora aqui estava flutuando, relaxado e rindo. Foi só um som, mas para ela significava tudo. Sussurrou de novo. Você conseguiu, Samuel. Realmente conseguiu. Adriano não havia planejado sair, mas algo havia feito com que parasse de trabalhar e olhasse pela janela. Havia visto Laura levando Samuel em direção à piscina antes e não estava seguro sobre isso. Agora, curioso, saiu e seguiu o caminho. Ao chegar à borda do quintal, parou. Na frente dele, a apenas uns metros de distância, viu seu filho na água flutuando, seguro por Laura. Não conseguiu se mover por um segundo. Seus olhos se focaram no rosto do menino. Viu a forma como Samuel movia as mãos. Viu a forma como Laura o segurava com cuidado. Então, ouviu o som. Samuel riu de novo. Só uma vez, curto e leve. Foi fraco, mas claro. O coração de Adriano bateu forte. Não podia acreditar. Seu filho estava rindo na água com outra pessoa, com ela. No início, a reação de Adriano foi de confusão. Não sabia o que sentir. Sempre havia sido protetor, cauteloso, talvez até controlador demais. Nunca confiou plenamente em ninguém com Samuel. E agora, aqui estava Laura fazendo algo que ele nunca havia conseguido fazer. Havia levado seu filho à água sem medo. Havia feito com que risse. Adriano deu um passo mais perto, mas não interrompeu. Continuou observando, percebendo que algo estava acontecendo que não podia ignorar. Seu medo, o medo de que algo desse errado, de que Samuel se machucasse, de que as pessoas não entendessem, começou a se desvanecer. Viu que Laura não estava forçando nada. Estava tranquila, paciente e completamente focada em Samuel. Estava ajudando-o a se sentir seguro. Adriano sentiu um nó na garganta. Havia esperado anos por um momento como este, e não estava acontecendo em terapia nem com um médico, nem em algum programa especial. Estava acontecendo aqui mesmo, em seu quintal com uma mulher que simplesmente se importava. Quando Laura se virou em direção ao jardim e viu Adriano de pé ali, ficou imóvel por um segundo, mas então assentiu suavemente, como pedindo sua aprovação silenciosa. Ele não falou, simplesmente assentiu de volta e se aproximou um pouco mais, mantendo a distância. Samuel não percebeu. Estava concentrado na água, na sensação de flutuar e no braço de Laura ao seu redor. Adriano sentou-se lentamente em uma cadeira próxima, observando a cena. Não tentou tomar o controle, só observou. A tensão entre ele e Laura sempre havia sido tácita, cheia de limites e linhas formais. Mas agora algo havia mudado. Isso já não se tratava de papéis ou títulos, tratava-se de Samuel, e pela primeira vez estava sorrindo. Laura continuou se movendo lentamente pela água com o menino, sua expressão suave e emotiva. E Adriano, sentado ali, finalmente entendeu que isso não era só um banho, era o começo de algo muito maior que o medo. Adriano caminhou lentamente em direção à piscina. Seus passos eram firmes, mas seu coração batia rápido. Acabava de ver seu filho rir pela primeira vez. Só isso havia sacudido algo dentro dele. Agora, ao se aproximar, seus olhos permaneciam em Samuel. O menino ainda flutuava na água, seguro por Laura, que o segurava com calma e cuidado. Adriano não queria interromper, não queria romper o que estava acontecendo. Ficou em silêncio, observando cada movimento. Laura também não disse uma palavra. Manteve Samuel perto com as mãos firmes. Então aconteceu algo inesperado. Enquanto Adriano estava de pé perto da borda, Samuel girou a cabeça em direção a ele. Foi um movimento lento e deliberado. Seus olhos se encontraram e então, com uma voz suave, Samuel disse: Papai. Só uma palavra. Foi silenciosa, mal um sussurro, mas foi clara. Adriano ficou imóvel. Seu corpo se paralisou. Seus olhos se abriram completamente. Havia esperado anos por este momento. A palavra ressoou na mente de Adriano. Papai. Não podia acreditar.
Olhou fixamente para Samuel, esperando ter ouvido certo, temendo até respirar caso fosse só sua imaginação. Mas foi real. Havia acontecido. As pernas de Adriano cederam e caiu de joelhos na borda da piscina. Suas mãos tremiam. Não se importava que sua roupa se molhasse ou como se via. As lágrimas corriam por seu rosto sem controle. Anos de dor, frustração, medo e impotência brotaram. Havia vivido em silêncio durante tanto tempo, pensando que seu filho nunca falaria. Havia aceitado, ou pelo menos havia dito a si mesmo que havia aceitado. Mas agora, com só uma palavra, tudo mudou. Laura permaneceu quieta na água com os braços ao redor de Samuel. Não falou, não precisava. Seus olhos se encontraram com os de Adriano e ambos entenderam o peso daquele momento. Não havia nada que explicar. Era o tipo de momento que falava por si só. Samuel não repetiu a palavra, mas parecia tranquilo. Seus dedos ainda se moviam ligeiramente na água e sua respiração era constante. Não parecia assustado nem confuso. De fato, parecia mais presente que nunca. Laura ajustou suavemente seu agarre para mantê-lo confortável. Adriano enxugou o rosto com ambas as mãos, tentando recuperar o fôlego. Olhou para seu filho de novo, estudando cada detalhe de seu rosto. Samuel não estava só reagindo à água ou a um momento de conforto. Havia estabelecido uma conexão. Havia olhado para seu pai e havia escolhido falar. Isso significava mais que qualquer relatório de terapia ou atualização médica que havia recebido. Adriano estendeu a mão e tocou a de Samuel lenta e cuidadosamente. Samuel não a afastou. Deixou que sua mão descansasse ali suave e leve. Adriano se voltou para Laura e disse em voz baixa: "Obrigado." Ela não respondeu, só assentiu uma vez, sua expressão gentil e firme. Adriano sentou-se no chão junto à piscina, sem estar pronto para se levantar. Queria ficar perto, queria lembrar de cada segundo. Observou seu filho flutuar, ainda seguro de forma segura nos braços de Laura. Pela primeira vez não se sentiu impotente, não se sentiu perdido ou inseguro, sentiu-se conectado. Percebeu algo importante. Samuel nunca havia sido incapaz de falar, nunca havia estado completamente fechado. Simplesmente nunca havia se sentido seguro o suficiente para deixar sair algo. Não se tratava de ensiná-lo ou consertá-lo, tratava-se de dar-lhe espaço, um espaço sem pressão, um espaço onde o silêncio não era um fracasso. Laura havia criado esse espaço com ações simples: paciência, presença, calma. Adriano havia passado anos buscando soluções em lugares caros, perseguindo resultados, mas a resposta havia sido algo menor e mais silencioso: a liberdade de se sentir seguro, de se expressar. Adriano observou Samuel se mover na água e pela primeira vez acreditou em um progresso real. Laura continuou flutuando com Samuel durante uns minutos mais. Não apressou nada. Podia sentir a mudança na postura do menino. Confiava nela. Seu corpo estava relaxado. Não estava só tolerando a experiência, estava participando dela. Cada pequeno movimento que fazia se sentia intencional. Laura olhou para Adriano de novo e, desta vez, viu algo novo em seu rosto. Não era só surpresa ou emoção, era compreensão. Ele havia visto o que ela havia estado notando durante semanas, que Samuel não era inalcançável, que o silêncio não era um muro, era uma proteção. E agora, pela primeira vez, essa proteção havia começado a cair. Permaneceram naquele momento um pouco mais. Ninguém tinha pressa de se mover. Era como se tudo tivesse parado ao seu redor, dando espaço a esta única verdade. Samuel havia falado não só com sua boca, mas com toda a sua presença. E esse momento havia mudado tudo para todos eles. Enquanto o sol começava a baixar no céu, Laura guiou lentamente Samuel de volta à borda da piscina. Ajudou-o a sair com cuidado, secando-o com uma toalha que havia preparado. Adriano se levantou e pegou a toalha, terminando o trabalho em silêncio. Juntos o vestiram e o colocaram em sua cadeira de rodas. Samuel estava tranquilo, com a cabeça ligeiramente inclinada, os olhos abertos e alertas. Adriano o olhou ainda incapaz de acreditar no que havia acontecido. Uma palavra havia rompido anos de silêncio.
Mas mais que isso, havia aberto uma nova porta. Olhou para Laura e algo em seu coração mudou. Já não a via só como uma empregada. Ela havia feito algo que nenhum especialista havia conseguido jamais. Havia chegado até seu filho e ali mesmo, com o último raio de sol tocando o chão, Adriano compreendeu que algo havia despertado hoje em Samuel, nele mesmo, e em Laura, algo real, algo vivo. A piscina havia se tornado lentamente a parte mais importante da casa. O que uma vez foi só um tranquilo elemento do quintal, agora era o centro do mundo de Samuel. Cada manhã, depois do café da manhã, sorria e apontava em direção à porta de vidro que dava para o quintal. Às vezes batia no apoio de braço de sua cadeira de rodas e olhava para Laura esperando que ela entendesse. Não era preciso muito. Laura sabia exatamente o que queria. Adriano observava essa mudança com silencioso assombro. Samuel, que uma vez não mostrou um interesse claro em nada, agora tinha uma rotina que gostava. No momento em que saíam, Samuel sentava mais ereto. Seus olhos se focavam e suas mãos se moviam suavemente no ar. Começou a fazer sons suaves à medida que se aproximavam da piscina. Quase como um cantarolar. Era sua forma de expressar emoção. Adriano se juntava a eles frequentemente agora, de pé ou sentado na borda, absorvendo cada pequeno progresso, como se fosse algo sagrado. Laura começou a introduzir novos elementos em suas sessões junto à piscina. Introduziu brinquedos aquáticos flutuantes, alguns macios, outros coloridos, alguns que faziam barulhos suaves ao apertá-los. Também colocava música tranquila de fundo, às vezes cantando em voz baixa para Samuel. Ele reagia cada vez mais, alcançava os brinquedos, chapotava suavemente e até ria às vezes. Um brinquedo em particular, um pato de plástico amarelo, chamou sua atenção. Segurou-o mais tempo que os demais e o observou flutuar com concentração. Laura notou e o usava frequentemente em seu tempo juntos. Também trouxe livros com imagens simples, lendo em voz alta perto da borda da água. Às vezes apontava as imagens e as nomeava, fazendo uma pausa para ver se Samuel reagia. E ele reagia. Tocava as imagens, fazia pequenos sons ou batia nas páginas. Esses já não eram movimentos aleatórios. Eram respostas claras. A comunicação havia começado. Adriano, sempre perto, observava com silenciosa gratidão, percebendo lentamente quanto seu filho havia estado esperando ser compreendido. Então, durante uma dessas sessões da tarde, aconteceu algo incrível. Laura estava sentada em uma toalha junto à piscina, com Samuel em sua cadeira ao seu lado. Entregou-lhe o familiar pato amarelo. Samuel o olhou. Então, a olhou. Sem hesitar, apontou o brinquedo e disse: "Pato." Sua voz era baixa, mas clara. Laura ficou imóvel. Não estava segura de ter ouvido corretamente. "Pato", repetiu, apontando de novo. Samuel olhou o brinquedo e assentiu ligeiramente. "Pato", disse de novo. Era a segunda palavra que havia pronunciado. Laura sorriu contendo as lágrimas e se voltou para Adriano, que havia visto e ouvido tudo de apenas uns passos de distância. Sua expressão mudou instantaneamente. Surpresa, alegria, incredulidade, tudo misturado em um. Aproximou-se e se ajoelhou junto a Samuel. "Isso mesmo", disse em voz baixa. "Pato." Foi um momento de celebração, não só pela palavra em si, mas pelo que significava. Samuel estava aprendendo a falar e, o mais importante, estava escolhendo fazê-lo. Depois daquele dia, as sessões perto da piscina se tornaram ainda mais especiais. Adriano lhes dedicava tempo cada tarde, sem importar quão ocupado estivesse seu horário. Já não observava da distância. Participava, ajudava a secar os brinquedos, sentava-se no chão para ler contos e até se juntava aos jogos quando se sentia com suficiente confiança. Laura continuou guiando as coisas com calma, sem forçar o progresso, sempre deixando que Samuel marcasse o ritmo. O menino respondia com sorrisos, barulhos e mais contato visual que nunca. Não dizia muitas mais palavras, mas se comunicava claramente. Quando estava feliz, fazia sons e agitava as mãos. Quando estava confuso, olhava para Laura em busca de direção.
Quando gostava de uma história, tocava a página e soltava uma pequena risada. Eram coisas pequenas para os demais, mas para Adriano e Laura eram passos importantes. A área da piscina havia se convertido em algo mais que um lugar para brincar. Era onde Samuel se sentia seguro, conectado e livre. Laura começou a levar um caderno. Cada vez que Samuel fazia um novo som, apontava algo ou respondia a uma história. Anotava. Compartilhava as notas com Adriano, que lia cada página com atenção. Falavam de novas estratégias, novos livros para tentar e diferentes brinquedos para introduzir. Trabalhavam como uma equipe, sempre se focando no que Samuel mais gostava. Um dia, Laura trouxe tintas de dedo à piscina, estendendo uma lona de plástico no chão. Guiou as mãos de Samuel através das cores e, para sua surpresa, ele não as afastou. Tocou o papel, espalhou azul e amarelo juntos e até sorriu quando Adriano mergulhou seus próprios dedos na tinta. Em outra ocasião, brincaram com bolhas e Samuel as alcançou com genuína emoção. Essas atividades não eram só por diversão, eram blocos de construção. Cada uma ensinava algo a Samuel. Causa e efeito, textura, comunicação. E lentamente, sua própria forma de falar se tornava mais clara cada dia. As palavras ainda chegavam lentamente, e a maior parte do tempo, Samuel usava gestos, expressões faciais e sons simples, mas isso já não importava. Adriano e Laura haviam aprendido a escutar de maneira diferente. Já não esperavam frases completas ou uma pronúncia perfeita. Entendiam as pausas, os movimentos das mãos, as risadas silenciosas. Era um novo tipo de linguagem, construída com paciência e confiança. Pela primeira vez, a Samuel não se estava ensinando a ser outra pessoa, estava se apoiando para que fosse ele mesmo. Adriano finalmente viu que seu filho não precisava ser consertado, precisava ser escutado. Precisava que as pessoas o encontrassem onde estava, não onde esperavam que estivesse. E Laura havia lhe dado isso. Havia criado uma ponte entre o silêncio e a compreensão. Aquela tarde, enquanto os três estavam sentados junto à piscina, Samuel apoiou a cabeça no braço de Laura. Ela sorriu. Adriano também sorriu. As palavras eram raras, mas a conexão era real. O menino finalmente estava sendo escutado. Enquanto organizava umas prateleiras no escritório, Laura encontrou uma gaveta fechada com chave. Encontrou a chave na gaveta superior da mesa de Adriano e a abriu sem pensar muito. Dentro havia várias pastas e envelopes velhos. A maioria não tinha importância. Contas, documentos de seguro, papéis do passado. Mas uma pasta se destacava. Estava etiquetada como histórico médico de Samuel. Laura hesitou antes de abri-la. Quando o fez, viu dezenas de relatórios de um neurologista que havia tratado Samuel durante anos. Enquanto lia, seu rosto mudou. Os relatórios descreviam procedimentos e medicamentos que não faziam sentido para ela. Palavras como contenção emocional, reforço da conformidade e supressão do comportamento eram usadas repetidamente. O médico havia receitado medicamentos pesados durante longos períodos, não para tratamento, mas para controle. As mãos de Laura tremiam enquanto continuava lendo. Havia notas sobre limitar os estímulos, isolar Samuel durante os episódios e até restringir o contato físico. Os relatórios se sentiam frios e desumanos. Algo andava muito errado. Laura não podia ignorar o que havia lido. Quantas mais páginas passava, pior ficava. Um relatório até mencionava o uso de uma cadeira de contenção durante as sessões para garantir a segurança e limitar a resistência. Havia notas que sugeriam que o silêncio de Samuel era permanente e que o desenvolvimento da linguagem era pouco provável. Mas o que mais a incomodava era como todas essas decisões haviam sido aceitas sem questionar. Samuel havia sido tratado como um problema a controlar, não como uma criança a entender. Laura investigou mais a fundo. Buscou o nome do neurologista na internet e encontrou artigos, resenhas e queixas perante o conselho médico. Para seu horror, descobriu que várias famílias haviam denunciado experiências similares. Crianças que haviam sido supermedicadas, crianças que haviam sofrido efeitos colaterais tanto físicos como emocionais.
O médico havia enfrentado investigações no passado, mas havia continuado exercendo. Laura se sentiu mal, fechou a pasta e sentou em silêncio tentando decidir o que fazer. Sabia que não podia guardar isso. Mais tarde naquela noite, Laura esperou que Samuel dormisse. Entrou no escritório de Adriano com a pasta na mão. Ele estava sentado no sofá, lendo quando levantou o olhar e viu sua expressão séria. Ela sentou na frente dele e começou a explicar tudo o que havia encontrado. Não se guardou nada. Leu as partes mais inquietantes dos relatórios e mostrou a investigação que havia feito. Adriano escutou em silêncio no início, então se mostrou visivelmente afetado. Seu rosto empalideceu e se inclinou para a frente com os cotovelos nos joelhos e as mãos cobrindo sua boca. Havia confiado naquele médico durante anos. Acreditava que estava fazendo o melhor para seu filho. Agora percebeu que havia permitido tratamentos que poderiam ter machucado Samuel. Havia pagado por isso, assinado os papéis e nunca havia feito perguntas suficientes. Sentiu que a culpa se apoderava dele rapidamente, mais pesada que qualquer coisa que havia sentido antes. Sua voz se quebrou quando finalmente perguntou: "Como pude não ter sabido?" Ela viu a dor em seus olhos e compreendeu como era fácil confiar em pessoas com jalecos brancos e títulos sérios, mas também acreditava que era hora de agir. Adriano concordou. Não podiam ficar calados. Juntos, fizeram um plano. Primeiro reuniram todos os documentos, imprimiram todos os artigos e guardaram testemunhos de outras famílias. Então, contactaram um advogado especializado em ética médica e negligência. Também se comunicaram com um jornalista, que havia escrito artigos sobre sistemas médicos defeituosos. Já não se tratava só de Samuel. Queriam se assegurar de que outras crianças não passassem pela mesma pesadelo. O processo foi lento e emocionalmente exaustivo. Deram entrevistas, escreveram declarações e apoiaram a investigação. Cada vez que revisavam os arquivos, Adriano sentia que a culpa regressava, mas não fugiu dela. Esta era sua oportunidade de consertar o que havia permitido durante tempo demais. Sabia que não se tratava de vingança. Tratava-se de verdade e proteção. Em casa, apesar da tensão do caso, a vida com Samuel continuou avançando. Laura e Adriano não deixaram que sua missão interferisse com sua rotina diária. De fato, se tornaram mais presentes que nunca. Cada pequeno momento com ele se sentia ainda mais importante. Agora, Samuel continuava progredindo. Ainda preferia gestos e sons, mas agora fazia contato visual mais frequentemente. Apontava as coisas que queria e até provava novas palavras de vez em quando. Um dia, enquanto brincava perto da água, disse "bola" enquanto segurava uma. Em outra ocasião, alcançou um livro e disse "ler". Cada momento era um lembrete de que sua mente estava funcionando, aprendendo e crescendo. Não estava quebrado. Nunca havia estado. Adriano o olhava de maneira diferente agora. Não com pena ou preocupação, mas com respeito. Laura também notou. O trauma do passado era real, mas não era o final da história. O futuro de Samuel ainda estava completamente aberto. Passaram-se os meses e o caso avançou. Novas histórias foram publicadas e mais famílias se apresentaram. A licença do médico foi suspensa enquanto continuava a investigação. Adriano e Laura foram chamados a falar publicamente mais de uma vez. Embora fosse difícil, não recuaram. Falaram por Samuel e por cada criança que havia sido tratada como um arquivo em vez de uma pessoa. Em casa, seu vínculo mútuo se fortaleceu. Já não eram empregador e empregada. Eram uma equipe unida pelo objetivo compartilhado de proteger alguém que ambos amavam profundamente. Samuel, alheio à tempestade que seus pais estavam travando lá fora, continuou descobrindo seu mundo um pequeno passo de cada vez. Seu sorriso aparecia mais facilmente. Agora ria mais. E quando disse "Laura" pela primeira vez, ficou claro para ambos que este menino, uma vez silenciado pelo medo e pela incompreensão, estava encontrando sua voz lenta, mas seguramente, Samuel estava sendo libertado. Com o apoio de outros pais, Adriano e Laura avançaram com tudo o que tinham.
O que começou como uma busca silenciosa de respostas havia se convertido em uma missão pública, pela justiça. Reuniram-se com famílias que também haviam experimentado o mesmo maltrato sob o mesmo médico. Escutaram histórias de partir o coração e reuniram todos os documentos que puderam encontrar. Juntos compilaram registros médicos, receitas, testemunhos e opiniões de especialistas. Uma equipe de jornalistas retomou a história e começou a publicar uma série de reportagens. A verdade começou a chegar a mais pessoas. Os canais de notícias cobriram o escândalo e as plataformas online ajudaram a história a se difundir rapidamente. O médico foi nomeado oficialmente nas reportagens e foi acusado de usar métodos pouco éticos e de descuidar do bem-estar do paciente. As autoridades abriram uma investigação oficial e a pressão cresceu. Mas nada disso teria acontecido sem o trabalho que Adriano e Laura haviam feito. Não pararam depois de expor a verdade. Certificaram-se de que fosse escutada por todos que precisavam escutar. Enquanto o mundo exterior reagia, as coisas dentro da mansão também mudavam, mas de uma maneira diferente. Enquanto os jornalistas ligavam e os advogados manejavam as declarações, Samuel continuava sua tranquila jornada. Seu progresso era constante. Laura começou a anotar seus desenhos. No início, eram só linhas e formas, mas com o tempo começaram a aparecer cores. Usava azul, amarelo e verde. Escolhia as cores com cuidado. Adriano pendurou alguns dos desenhos na parede perto da piscina. Um dia Samuel disse água, enquanto segurava um lápis de cor. Outro dia disse sol, enquanto olhava pela janela. Então, inesperadamente disse mamãe. Foi suave e rápido, mas Laura escutou. Adriano também escutou. Ambos se olharam surpresos e comovidos. Essas palavras não provinham da pressão ou da terapia. Provinham do próprio Samuel. O mesmo menino que uma vez viveu em completo silêncio, agora expressava pensamentos, memórias e sentimentos. Não se estava ensinando a falar, simplesmente se estava dando espaço para crescer. Uma tarde, enquanto Laura organizava livros e Adriano estava sentado perto lendo documentos, Samuel entrou no quarto segurando um pedaço de papel. Havia estado desenhando com lápis de cor durante um tempo. Laura sorriu e perguntou se queria mostrá-los. Samuel caminhou lentamente em direção a eles com o papel em suas pequenas mãos. Levantou e ambos se inclinaram. No papel havia 3 figuras de palito de mãos dadas. Uma tinha o cabelo curto, outra o cabelo comprido, e a terceira no meio tinha a cara mais redonda e linhas encaracoladas na parte superior da cabeça. Para eles estava claro o que significava. Laura se abaixou e perguntou: "Quem são esses?" Samuel olhou o desenho, então olhou para ambos. "Somos nós", disse. Sua voz era suave, mas as palavras eram claras. Os olhos de Laura se encheram de lágrimas, cobriu a boca e assentiu. Adriano não falou, só olhou o desenho sentindo algo profundo e avassalador por dentro. Laura sentou-se junto a Samuel no chão e o abraçou suavemente. Não forte demais, só o suficiente. Ele não se afastou. Apoiou a cabeça em seu ombro durante uns segundos antes de voltar aos seus lápis de cor. Adriano permaneceu em silêncio, ainda observando. Seu coração estava cheio. O silêncio que uma vez havia temido havia se convertido em algo bonito. Não todos os dias eram perfeitos. Alguns dias, Samuel voltava a estar calado ou não queria falar, mas estava bem. A diferença era que agora o entendiam. Sabiam como escutar, mesmo quando não havia palavras. Adriano se sentia orgulhoso não só de Samuel, mas do que haviam construído juntos. Laura havia se tornado mais que um apoio. Agora era parte da família. Havia ajudado a reconstruir algo que ele pensava que se havia perdido para sempre. Suas vidas haviam mudado. A casa, uma vez fria e silenciosa, havia se transformado em um espaço cheio de cor, barulho e conexão real. Ainda havia memórias difíceis. O passado não desapareceu. Às vezes Adriano olhava os velhos arquivos médicos e sentia o peso da culpa de novo. Laura ainda tinha momentos em que lembrava de sua filha e sentia a dor daquela ausência,
Mas nenhum dos dois deixou que a dor controlasse seu presente. Em vez disso, usaram para se manterem focados, para continuar ajudando Samuel e para proteger outros. Continuaram trabalhando com as outras famílias, assistindo reuniões e fornecendo atualizações sobre o caso. Falaram em eventos, conversaram com grupos de apoio e responderam e-mails de pessoas que passavam pelo mesmo que eles haviam enfrentado. Já não se escondiam. A história de Samuel estava sendo utilizada para ajudar outros, e, em troca, receberam histórias de pais que haviam encontrado a esperança de novo. Tudo isso recordava a Adriano e Laura que o que estavam fazendo importava. Haviam convertido algo escuro em algo honesto, algo que traria uma mudança real a muitas vidas. Dentro da casa, as coisas nunca haviam estado mais vivas. A cozinha ressoava com a risada de Samuel quando gostava de uma comida. A sala de estar tinha brinquedos, livros e papéis de cores espalhados pelo chão. O corredor cheirava a tinta fresca e a arte de Samuel enchia as paredes. A música soava de fundo alguns dias e em outros simplesmente sentavam fora junto à piscina, escutando os sons da água. Adriano já não evitava as memórias do perdido. Laura já não ocultava seus sentimentos. E Samuel, o centro de tudo, havia encontrado seu lugar no mundo. Falava um pouco, desenhava muito e sorria livremente. Aquele dia, quando lhes mostrou o desenho e disse, "Somos nós", algo mudou para sempre. Não foi só um momento doce, foi uma prova. O silêncio já não era algo a temer. Aquela casa, uma vez cheia de solidão e dor, agora albergava vozes, histórias e amor. O passado havia deixado cicatrizes, mas o presente havia se convertido em um lar. O julgamento contra o neurologista alcançou a atenção nacional mais rápido do que ninguém esperava. Uma vez que foram emitidas as primeiras reportagens, mais famílias se apresentaram, cada uma com sua própria história dolorosa. A sala do tribunal estava lotada durante as audiências. Os pais descreveram como seus filhos haviam sido mal diagnosticados, supermedicados ou imobilizados sem necessidade. A evidência era avassaladora. Registros médicos, testemunhos de especialistas e documentos oficiais mostravam um claro padrão de negligência e abuso. Adriano e Laura estiveram presentes em cada sessão. Falaram com calma, com firmeza, com toda a verdade que haviam recopilado. Os jornalistas seguiram o caso de perto. Os artigos apareciam diariamente. A reação do público foi forte e as redes sociais ajudaram a difundir a consciência ainda mais. Quando chegou o veredicto final, não restava nenhuma dúvida. O médico foi declarado culpado de múltiplos cargos e sentenciado. Foi um momento de justiça, não só para Samuel, mas para cada criança que havia sofrido em silêncio. Adriano e Laura não celebraram ruidosamente, mas no fundo, ambos sentiram que se tirava um peso de cima. De volta à casa, longe do caos do tribunal, a vida se sentia completamente diferente. A mansão, que uma vez ressoava com o silêncio, agora tinha um suave murmúrio de atividade. Adriano havia tomado uma decisão pouco depois de começar o julgamento. Converteu uma das salas vazias em um estúdio de arte só para Samuel. Pintou as paredes de branco e instalou grandes janelas para que a luz do sol pudesse encher o espaço. Havia prateleiras com tintas, lápis de cor, marcadores e papel de cores. Uma mesa baixa e cadeiras facilitavam que Samuel sentasse e desenhasse confortavelmente. Laura ajudou a preparar tudo. No momento em que Samuel entrou na sala pela primeira vez, seus olhos se iluminaram. Passou os dedos pelas prateleiras, escolheu um lápis de cor e começou a desenhar. Desde aquele dia, se converteu em seu lugar favorito da casa. Cada manhã, depois do café da manhã, ia diretamente ao estúdio. Desenhava formas, pessoas, animais e, especialmente, as coisas que mais amava. A água, o sol e sua cor favorita, o azul piscina. Laura havia se convertido em mais que uma parte da rotina. Era parte da família. Seu vínculo com Samuel só havia se fortalecido. Sabia quando precisava de silêncio, quando estava pronto para tentar coisas novas e como animá-lo sem pressões. Alguns dias cantava enquanto ele desenhava, outras vezes pintavam juntos ou liam livros no chão.
Samuel havia começado a nomear as cores sem que lhe pedissem. Vermelho, dizia, apontando um lápis de cor brilhante. Amarelo. Azul. Adorava dizer azul, mas especialmente azul piscina, sua versão do suave tom turquesa da água que adorava. Pressionava o lápis com força contra o papel, rabiscando com emoção. Laura sorria e pedia que descrevesse seus desenhos e às vezes fazia. Lentamente as palavras se converteram em parte de seus jogos. Adriano frequentemente ficava em silêncio na porta, observando-os, às vezes com uma xícara de café na mão. Não interrompia, só observava, agradecido pela paz que tanto havia tardado em chegar. O mundo de Samuel já não se limitava às salas de terapia e os corredores silenciosos. Explorava o jardim, brincava com brinquedos simples e às vezes ajudava Laura a fazer biscoitos. Fazia bagunça, manchava a roupa com tinta e cantava canções curtas e inventadas enquanto se movia pelo estúdio. Sua risada enchia os espaços que antes se sentiam vazios. Adriano percebeu quanto havia mudado seu lar. Havia sinais de vida por todas as partes. Arte nas paredes, brinquedos debaixo da mesa, livros abertos no sofá. Já não parecia um museu, sentia-se vivido, sentia-se quente. Adriano havia começado a sorrir mais, não só por cortesia, mas porque se sentia feliz, verdadeiramente feliz. Havia passado por tanta dor, silêncio e culpa. Mas agora, sua casa estava cheia do mesmo que pensava que havia perdido. Alegria. Não perfeita, não constante, mas real. Laura e Samuel lhe haviam mostrado que a cura não precisava ser dramática, só precisava ser honesta. Sem necessidade de dizê-lo em voz alta, os três haviam formado um novo tipo de família. Não havia etiquetas nem expectativas. Haviam encontrado consolo nas pequenas coisas, refeições compartilhadas, tardes tranquilas e rotinas simples. Cada um havia levado pesadas memórias do passado, mas juntos estavam criando algo novo. Laura nunca tentou substituir o que se havia perdido, e Adriano nunca lhe pediu. Ela simplesmente estava ali presente, constante. Samuel respondeu a isso com confiança. Uma tarde desenhou uma imagem de 3 pessoas sentadas ao sol. Apontou o mais alto e disse, papai. Então a de cabelo comprido, Laura. E finalmente o mais pequeno, eu. Adriano guardou esse desenho em sua mesa. Recordava-lhe que o amor podia crescer mesmo depois de tudo o mais haver desmoronado. Não tinha que se parecer à história de ninguém mais, só tinha que ser real. E isto fosse o que fosse, era real do princípio ao fim. Não houve um capítulo final nem um final perfeito, mas houve algo melhor. Estabilidade, um novo ritmo, um lar pacífico. Adriano ainda tinha momentos de dúvida, às vezes lembrando os anos perdidos ou os erros cometidos. Laura ainda chorava sua própria dor em silêncio, mas esses momentos não os definiam. O que os definia agora era a forma como se olhavam na mesa de jantar, a forma como Samuel buscava suas mãos ao caminhar pelo jardim, a forma como suas vidas haviam se misturado, naturalmente, sem necessidade de forçar nada. A casa, uma vez tão fria e silenciosa, agora estava cheia de significado. Pinturas na geladeira, música do alto-falante, um quebra-cabeça pela metade no chão. Adriano já não precisava perseguir respostas, só precisava estar presente. E enquanto estava de pé uma tarde, vendo Laura e Samuel rirem juntos sob o sol, percebeu algo simples. O amor havia chegado lentamente, sem barulho, não como uma recompensa, mas como resultado da verdade, do cuidado e do tempo. Haviam passado anos desde os dias de tardes tranquilas, junto à piscina e pintura com os dedos no estúdio. Samuel já não era o menino pequeno que falava só umas poucas palavras e se escondia atrás do silêncio. Havia se convertido em um jovem seguro de si mesmo, com sua própria personalidade, interesses e voz. Sua história havia se difundido lentamente com o tempo, primeiro através de amigos, então grupos comunitários e depois meios nacionais. As pessoas se inspiravam em quão longe havia chegado. Agora, um grande auditório estava cheio de convidados,
famílias e profissionais de todo o país. Haviam vindo celebrar histórias de resiliência e crescimento. Samuel era uma das pessoas homenageadas aquela noite. Vestido com um elegante terno azul, sua cor favorita, esperava atrás do palco com Laura. Não estava nervoso, estava emocionado. Suas mãos se moviam um pouco, mas seu sorriso permanecia amplo. Laura o olhou com orgulho. Ajustou sua gravata tal como costumava arrumar seus desenhos anos atrás, com delicadeza, paciência e amor. Quando chegou o momento, Samuel caminhou lentamente em direção ao palco de mãos dadas com Laura. O público se pôs de pé e aplaudiu antes de que sequer chegasse ao microfone. As luzes do palco brilhavam intensamente, mas ele não se intimidou. Manteve-se ereto, olhando a multidão sem medo. Ao redor de seu pescoço colocaram uma medalha marcando sua jornada. Um momento simbólico para alguém que uma vez esteve preso no silêncio. Laura estava ao seu lado, com lágrimas já se formando em seus olhos. Adriano estava na primeira fila sorrindo com orgulho, com as mãos apoiadas nos joelhos. Mas o que veio depois surpreendeu a todos. O apresentador limpou a garganta e levantou um papel. Hoje, disse, honramos não só a jornada de Samuel, mas a pessoa que caminhou cada passo com ele. Por favor, juntem-se a mim para reconhecer oficialmente Laura Soares como a mãe adotiva e tutora legal de Samuel Silveira. Por um segundo, a sala ficou em completo silêncio. Então Laura cobriu a boca com ambas as mãos, enquanto a emoção a avassalava. Laura nunca havia pedido reconhecimento, nunca havia imaginado um título ou uma cerimônia. Desde o princípio, simplesmente havia estado ali para Samuel, para Adriano, para as pequenas coisas que enchiam suas vidas. Mas de pé ali agora, com o anúncio ressoando em seus ouvidos, sentiu que algo mudava. Samuel se voltou para ela e a rodeou com seus braços. Não foi só um abraço. Estava cheio de gratidão, confiança e um profundo amor. Laura chorou abertamente. Todo seu corpo tremia e não podia deter as lágrimas. Apoiou a testa contra a de Samuel, sussurrando: "Obrigada." No público, Adriano se levantou e começou a aplaudir. Outros o seguiram até que todo o auditório estivesse de pé. O aplauso foi forte, longo e cheio de sentimento. Laura e Samuel permaneceram naquele abraço durante vários segundos antes de se voltarem para o apresentador. Um fotógrafo capturou o momento, um que apareceria em artigos de notícias e publicações online, como um símbolo de cuidado, paciência e amor incondicional. Depois do anúncio, o apresentador entregou a Samuel um pequeno pedaço de papel. Era hora de seu discurso. Aproximou-se do microfone, segurou o papel com ambas as mãos e olhou o público. Respirou fundo. Então, com uma voz clara e tranquila, disse: "Minha luz começou na piscina." Com ela, apontou Laura e sorriu. Não houve palavras complicadas nem frases longas. Só isso, simples e verdadeiro. A sala ficou em completo silêncio. As pessoas contiveram a respiração. Até as câmeras deixaram de clicar por um segundo. Então, como se fosse de repente, o silêncio se rompeu em fortes aplausos, vivas e até lágrimas de alguns na multidão. Adriano enxugou os olhos com um lenço e sentou de novo, avassalado pela emoção. Era o momento com o que havia sonhado durante os anos mais escuros e agora era real. Samuel não só estava sendo visto, estava sendo escutado, celebrado e compreendido em seus próprios termos. Depois da cerimônia, houve uma recepção no saguão. As pessoas faziam fila para conhecer Samuel e Laura. Os pais faziam perguntas, os professores compartilhavam agradecimentos, e estranhos lhes diziam quão profundamente lhes havia comovido sua história. Laura escutava gentilmente, um pouco avassalada, mas profundamente comovida. Samuel sorria a cada pessoa, às vezes assentindo, às vezes respondendo em voz baixa. Adriano se juntou a eles depois de um tempo e ficou ao seu lado, não como um empresário ou uma figura de poder, mas simplesmente como o pai de Samuel. Os três permaneceram juntos como uma unidade. Estava claro para qualquer um que os observasse que eram uma família unida não por sangue, mas por anos de momentos compartilhados, decisões difíceis
e lentas vitórias. Ainda havia desafios na vida de Samuel. Claro, ainda tinha dias de confusão, silêncio e dificuldade, mas a diferença agora era que não estava sozinho. Tinha duas pessoas ao seu lado que nunca deixaram de acreditar, mesmo quando o resto do mundo não entendia. A noite terminou com risadas, fotos e uma última rodada de aplausos. Quando a família saiu do evento, subiram no carro com Samuel segurando a medalha em uma mão e a mão de Laura na outra. Adriano dirigia olhando-os ocasionalmente pelo espelho retrovisor. Ninguém precisava dizer muito. O silêncio entre eles era confortável, pleno. Quando chegaram em casa, Samuel colocou a medalha sobre a mesa junto a um de seus velhos desenhos, o dos três de mãos dadas. Laura olhou e sorriu. Adriano a rodeou com seu braço e Samuel se apoiou em ambos. Aquela noite, antes de dormir, Laura arrumou Samuel como sempre fazia. Enquanto apagava a luz, ele disse suavemente: "Boa noite, mãe." Ela parou por um segundo com o coração cheio. "Boa noite, meu amor", sussurrou. Lá fora o mundo estava em silêncio, mas dentro daquela casa onde tudo começou, não restava nada mais que amor e paz. 10 anos haviam passado desde aquela primeira tarde na piscina. Samuel agora tinha 16 anos e estava na escola, não uma escola especial, mas uma escola regular onde havia encontrado seu lugar. Ainda preferia a comunicação através de desenhos e palavras curtas, mas agora também escrevia, estudava e até havia feito alguns amigos que o entendiam. A mansão Silveira havia se transformado em algo mais que um lar. Adriano e Laura haviam criado uma fundação em nome de Samuel, dedicada a ajudar famílias com crianças autistas. Ofereciam terapia aquática gratuita, apoio emocional e recursos educacionais. A piscina, que uma vez havia sido o começo da jornada de Samuel, agora servia como um espaço de cura para dezenas de outras crianças. Cada semana, famílias chegavam à mansão. Laura os recebia com o mesmo carinho que havia dado a Samuel anos atrás. Ensinava os pais a escutar o silêncio, a observar os pequenos sinais, a criar espaços seguros onde seus filhos pudessem florescer. Adriano manejava a parte administrativa, mas também passava tempo com as famílias, compartilhando sua própria jornada e oferecendo esperança. Samuel às vezes ajudava nas sessões. Sua presença era tranquilizadora para as outras crianças. Não precisava falar muito. Sua simples existência era prova de que o progresso era possível. Desenhava com elas, flutuava na piscina ao seu lado e sorria quando faziam pequenas descobertas. O caso contra o neurologista havia criado mudanças reais no sistema médico brasileiro. Novas leis foram implementadas para proteger crianças com necessidades especiais. Protocolos foram estabelecidos para garantir que os tratamentos fossem baseados em cuidado, não em controle. Adriano e Laura haviam testemunhado perante comitês legislativos, compartilhado a história de Samuel e lutado por cada criança que não tinha voz. Uma tarde de sábado, enquanto a fundação fechava depois de um dia de sessões, os três se sentaram juntos na beira da piscina. O sol se punha tingindo o céu de laranja e rosa. Samuel estava no meio, com Laura de um lado e Adriano do outro. "Pai", disse Samuel em voz baixa, "você se lembra quando pensava que eu nunca falaria?" Adriano assentiu, sentindo um nó na garganta. "Lembro. Eu sempre quis falar", continuou Samuel. "Só não sabia como. Tinha muito medo." Laura segurou sua mão. "E agora?" Samuel olhou a água, depois para eles. "Agora não tenho medo, porque vocês me escutaram quando ninguém mais escutou." Foi uma das frases mais longas que havia dito e cada palavra carregava anos de crescimento, confiança e amor. Adriano abraçou seu filho e Laura se juntou ao abraço. Os três permaneceram ali enquanto o sol desaparecia. Uma família construída não por sangue ou acaso, mas por escolha, paciência e a crença inabalável de que todo silêncio tem uma história. Dentro da casa, nas paredes, havia centenas de desenhos de Samuel ao longo dos anos. Começavam com rabiscos simples e evoluíam para paisagens complexas, retratos e cenas de memória.
Mas havia um desenho que permanecia emoldurado no lugar mais especial, acima da lareira na sala principal. Era o primeiro desenho que Samuel havia feito deles três. Figuras simples de palito de mãos dadas. Embaixo, em sua letra infantil mais clara, estava escrito: Minha família, minha luz, meu lar. Aquela noite, como todas as noites, Samuel foi dormir sabendo que não estava sozinho. Laura o arrumou, beijou sua testa e sussurrou as palavras que dizia toda a noite: Te amo, meu filho. Adriano passou para se despedir também. Sentou na beira da cama e olhou Samuel nos olhos. Estou orgulhoso de você, não pelo que conseguiu, mas por quem você é. Samuel sorriu. Eu também estou orgulhoso de nós. Quando saíram do quarto, Laura e Adriano ficaram no corredor por um momento. Olharam-se e, sem necessidade de palavras, souberam. Haviam criado algo belo do silêncio. Haviam provado que o amor podia curar, que a paciência podia mover montanhas e que toda criança, não importa quão silenciosa, merecia ser escutada. Lá fora, a piscina brilhava sob a luz da lua. A água se movia suavemente, criando pequenas ondas que refletiam a luz como diamantes. Era a mesma piscina onde tudo havia começado, onde um menino havia rido pela primeira vez, onde uma palavra havia rompido anos de silêncio. E naquela casa, naquela família, o silêncio já não era temido. Era respeitado, compreendido e honrado, porque haviam aprendido que às vezes as vozes mais poderosas não são as mais altas, mas as mais autênticas. E Samuel, com sua voz suave e seu coração enorme, havia mudado não só suas vidas, mas as vidas de centenas de famílias que vieram depois. Esta era a história de um menino que encontrou sua voz. Mas mais que isso, era a história de como o amor, a paciência e a verdadeira escuta podem transformar o silêncio em luz. Algumas histórias terminam, outras simplesmente continuam crescendo nos corações de quem as vive. Esta é uma história que não tem fim, porque o amor verdadeiro é eterno. Se você gostou desta linda história, curta e compartilhe com alguém especial. Escreva nos comentários seu nome e de onde nos escuta. Ficamos felizes em saber que nossas histórias alcançam tantos lares. Até a próxima. Um abraço.